Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente. No contexto dos ataques e ameaças do empresário Elon Musk, a justiça brasileira e as autoridades brasileiras na última semana, uma reportagem chamou a atenção por colocar esse episódio aparentemente isolado num contexto, para que ele seja melhor compreendido, para que a gente fique atento. Nós, democracia, nós, Brasil. Uma reportagem da agência pública conta que no início de março, uma comitiva de deputados brasileiros, capitaneada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, passou cerca de uma semana em Washington para angariar apoio político e tentar convencer os parlamentares republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. A influência de personalidades, empresas e políticos norte-americanos no Brasil é recorrente. É sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E hoje a gente tem a presença honrosa da repórter, autora dessa matéria, Laura Scofield, da Agência Pública. Também nessa conversa comigo hoje está a nossa coordenadora geral, Nina Santos. Bem-vindas, meninas. Laura, eu queria começar bem do começo, curiosidade jornalista e acho que de todo mundo, como é que esse tema chegou para você? Foi a partir das redes, porque eu sei que eles vão fazendo essas comitivas, essas viagens e vão postando, né? Eles têm um uso muito intenso das redes sociais, mas como que esse assunto chegou até você e como é que você conseguiu prosseguir nessa investigação? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, então muito obrigada pelo convite. Essa matéria em específico, a gente começou a ficar de olho nela quando surgiu a possibilidade de acontecer a Comissão de Direitos Humanos, né? Uma audiência na Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos, que era o motivo inicial dos parlamentares irem para os Estados Unidos. Mais ou menos uma semana antes da data prevista para essa comissão, a gente ficou sabendo que ela aconteceria, então a gente resolveu acompanhar, porque era interessante, era, enfim, um fato bem novo a gente pensar que uma comitiva de parlamentares estava indo para os Estados Unidos para participar de um evento dentro do Congresso e falar que a democracia brasileira está em ataque, enfim, que as eleições teriam sido fruto disso e todas essas questões que a gente sabe que, na verdade, elas não são verdadeiras. Então, a gente começou a acompanhar aí. Quando a comissão foi cancelada, né, mais ou menos alguns dias depois, pelo democrata, que era o co-presidente da comissão, que não estava concordando com o republicano que queria fazer essa audiência, a gente falou, opa, ficou mais interessante, vamos acompanhar o que eles vão responder a isso, né? Então, o que os deputados vão responder ao fato da audiência ter sido cancelada e ver se a viagem deles se mantém. E a viagem se manteve. Eles fizeram uma coletiva de imprensa na frente do Capitólio, com a participação do presidente da comissão, que é o republicano, na verdade, e falaram várias questões. Então, em inglês, falaram que o Brasil estaria virando uma Venezuela, e falaram isso que é a defesa principal deles nessas viagens para os Estados Unidos, que é que o Brasil não é mais uma democracia, que o Brasil estaria virando uma ditadura. Quando a gente viu essa coletiva ela saiu em vários veículos brasileiros, e a gente ficou, bom, será que vale a pena a gente publicar algo sobre essa coletiva que já está saindo? Ou será que vale a pena a gente, calma, vamos dar uma respirada e ver se a gente descobre algo além do que está público? E aí foi o que a gente fez. A gente sentou e decidiu apurar. E aí a apuração dessa matéria é basicamente olhar nas redes mesmo, assistir os vídeos, contrastar. Então, assim, eu vi vários vídeos dos parlamentares nos Estados Unidos e fui contrastando as informações de uns com os outros. Então, opa, esse aqui falou que foi em tal lugar. Será que alguém mais falou isso? Vamos ver. Que dia que eles foram? Tentei marcar um pouquinho qual que foi a linha temporal dessa viagem, né? Então, vendo os vídeos que são públicos, porque a gente sabe que eles não costumam responder quando a gente procura. Eu consegui entrevistar o senador Eduardo Girão, que ia, eu fico aqui em Brasília, então eu consegui entrevistar ele, mas ele não foi depois que houve o cancelamento da audiência. Então, basicamente, a apuração dessa foi por vídeos e a nossa decisão de publicar algo foi inicialmente porque a gente tinha uma novidade, que era traçar essa agenda deles lá, mas também porque esse tema da relação entre a extrema-direita brasileira com a extrema-direita, né, estadunidense, de outros países, é um tema muito caro para a pública. Assim. A gente acompanha isso há muito tempo, mesmo antes de eu entrar na pública, esse é um tema que sempre é valoroso para a gente, porque a gente entende que faz parte mesmo, né, organizar essa organização internacional, que
que eles propõem, né, que eles tentam ter, faz parte do projeto de poder deles no Brasil. Então, foi um pouco por isso. Muito bom, Laura. Eu queria entender um pouco da relação dessa turma com as redes, né? Que a gente sabe que eles fazem esse uso intenso e a dinâmica mesmo das redes é muito importante para esses discursos, né? Tipo, são todas as fake news, né? Que colam para todos os apoiadores de Bolsonaro, enfim, todos os apoiadores extremistas da extrema-direita no Brasil usam essa narrativa à exaustão, né? A ditadura de esquerda, Venezuela, até o próprio documento da Nicarágua, né, que é citado na matéria. Enfim, eu queria que você viu vários desses vídeos e eu vi que você cita que um das entrevistas que Eduardo Bolsonaro deu foi removido do YouTube. Mas eu imagino que são entrevistas, são manifestações com os próprios ataques, né? Ataques à democracia, ao processo eleitoral, desconfiança sobre o resultado das urnas, enfim, ataques às autoridades, especialmente o judiciário, né, que está nessa mira. E como que as redes, como que você tem visto assim, os termos de uso e de políticas das redes em relação a essas manifestações extremistas? Bom, a gente já fez várias matérias sobre esse tema também, e o que a gente tem percebido isso ao longo do tempo, né? Não só sobre essas entrevistas que eles deram agora, não só sobre esses conteúdos mais recentes, mas, por exemplo, durante as eleições em 2022, o que a gente percebe é que as redes, muitas vezes, elas são lenientes mesmo, elas permitem que os conteúdos continuem sendo compartilhados. E a gente sabe que o tempo das redes sociais é um tempo que, assim, se um conteúdo que é desinformativo e é um conteúdo apelativo, então que gera emoção nas pessoas, ele fica disponível por que seja 1 hora, isso já é muita coisa. E as redes não têm conseguido ou não têm querido, e aí, enfim, a gente não sabe exatamente, mas não têm conseguido tirar esses conteúdos do ar nem no tempo, mas por vezes elas ficam assim, dias, meses, ou até elas serem intimadas sobre esses conteúdos. Então, assim, na época que eu fazia mais reportagens sobre esse tema, que a gente teve na Pública um projeto, que era o Sentinela Eleitoral, que a gente estava acompanhando a desinformação durante as eleições de 2022, a gente muitas vezes fazia, enfim, um levantamento gigantesco de dias de conteúdos que estavam sendo disseminados nas redes, conteúdos que eram mentirosos, que falavam muito sobre a questão das urnas, por exemplo, que a eleição teria sido fraudada, que foi um tema que ficou muito em voga durante um tempo, e a gente mandava isso para as redes, para a Meta, por exemplo, no Facebook e no Instagram. Por vezes ela tirava alguns conteúdos, depois que a gente levava eles para ela, e assim, não é a nossa função, não deveria ser a nossa função avisar as redes de que tem conteúdos que ferem as regras das redes para que eles sejam retirados, mas depois que a gente parava de fazer matéria sobre isso, outros conteúdos semelhantes voltavam e continuavam lá. E assim, não tem como a gente fazer matéria sobre todos os conteúdos que estão violando as políticas, né? E isso se repete tanto no caso de conteúdos orgânicos, que são conteúdos que não são patrocinados, né? Eles não têm aquele impulsionamento para chegar em mais gente. Mas se eles vêm de uma conta grande, por exemplo, eles já vão chegar em mais gente naturalmente, enfim, talvez tenham um alcance maior do que alguns conteúdos patrocinados, mas também conteúdos patrocinados, que a gente inclui mais uma camada aí, porque é a rede ganhando dinheiro, né, se financiando com conteúdos que estão falando mentiras sobre a democracia, sobre as eleições e tudo mais. Então, o que a gente observava era isso, assim, que por vezes não existia a moderação efetiva do que estava sendo feito e acho que a gente se sentia meio enxugando gelo, sabe? A gente ficava avisando de conteúdos que feriam, mas o resultado não via. E hoje a gente teve um outro episódio aí, eu queria que a Ana comentasse para a gente. Hoje a gente viu que todas essas decisões, né, que motivaram, por exemplo, o ataque de Elon Musk, a justiça brasileira, né, e a nossa soberania, essas decisões foram vazadas para deputados, né, republicanos nos Estados Unidos e foram tornadas públicas por uma comissão nos Estados Unidos, enfim, com todas as contas que foram removidas, com todo o conteúdo, né, de uma decisão soberana da justiça brasileira. A gente teve essa informação de ontem para hoje, assim. Ontem, no caso de quarta, dia 17 de abril, para quinta, dia 18 de abril, que é quando a gente está gravando aqui o papo. Eu queria que Nina comentasse assim mais esse episódio. Pois é, Ana, acho que esse episódio mostra ainda mais a importância, né, do trabalho que Laura e que a agência pública tem feito de investigar todas essas relações
entre a extrema-direita no Brasil e em outros países, de mostrar essas articulações. E o que me parece é que a gente está chegando num outro nível, assim, dessa articulação, com o fato de que hoje existe um proprietário de uma rede social que é não apenas aliado, mas que é ator central da articulação da extrema-direita, né? Como Laura falou, essa articulação ela já vinha ficando clara em vários espaços, seja nas próprias redes, em relação aos conteúdos que circulavam, muitas vezes com a leniência das plataformas, seja em ações no legislativo, no judiciário, em vários países. Mas o que a gente está vendo agora é o poder que tem o dono de uma mídia social de interferir na maneira como um país toma suas decisões, né? Acho que é importante dizer que a gente ainda está falando aqui das primeiras informações que a gente obteve, de fato, nas últimas, sei lá, 12 horas, então ainda é preciso olhar com mais calma o que está acontecendo, mas o que parece, né, é que veio a público um documento de um comitê do Congresso americano que torna acessíveis, né, torna públicas as decisões da Suprema Corte Brasileira, do TSE, na verdade, do Tribunal Superior Eleitoral, relativas a pedidos de bloqueio de contas durante o período eleitoral de 2022, decisões essas que estavam, sobretudo, a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Essas decisões, elas são sigilosas no Brasil, elas não são públicas, e, mais evidentemente, elas foram, né, o Twitter, agora X, foi comunicado dessas decisões para que pudesse remover, né, os conteúdos que estavam sendo determinados pela corte, portanto, eles receberam a decisão judicial para que pudessem agir frente a essa decisão, e eles teriam enviado, né, as decisões às quais eles tiveram acesso, porque eram objeto da decisão, eles teriam enviado essas decisões para o comitê do Congresso americano, que teria, portanto, tornado essas decisões públicas. O que me parece de um nível de gravidade altíssimo, quer dizer, você está falando de decisões que são sigilosas no seu país de origem, no país onde o processo está correndo, e são tornadas públicas pelo Congresso, por intermédio do dono de uma mídia social em um outro país. É um nível de interferência estrangeira que me parece, assim, dos mais graves que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. A gente não está falando mais de posts no Twitter atacando, né, um ministro da Suprema Corte, o que para mim já era grave o suficiente. A gente está falando de documentos da justiça brasileira que estavam em sigilo e que são tornados públicos por outro país. Então, eu acho que a gente está entrando num novo capítulo, que não é um capítulo que diz respeito apenas ao uso das redes para uma disputa de narrativas, para tentar construir uma visão alternativa, entre muitas aspas, do mundo, muitas vezes baseada em desinformação e em discurso de ódio, mas a gente está falando de usar o poder econômico de ser proprietário de uma rede dessa para vincular isso a ações institucionais de interferência estrangeira. Então, eu vejo isso com muita preocupação, e acho que a gente precisa se mobilizar, não apenas a sociedade civil e a imprensa brasileira, mas também o governo brasileiro para fazer frente. Não é uma questão de comunicação, não é uma questão da SECOM, não é uma questão que está assim restrita ao mundo da comunicação, é a nossa democracia que está sendo atacada de maneira muito frontal, do meu ponto de vista. Desculpa o tom grave, mas é porque realmente eu tô assim muito, muito chocada com o que aconteceu, gente. Não, Diga, Laura. Eu tenho uma observação que, assim, eu acho que é muito interessante também que isso tenha acontecido agora, um mês depois da ida deles para os Estados Unidos, que a gente sabe pelas falas, né, que eles fizeram depois, que foi uma ida, na avaliação deles, muito positiva. Porque uma coisa que a gente ouvia no começo era, quando a gente, isso falando na visão deles, né, quando a gente chegava nos Estados Unidos para falar que o Brasil não era mais uma democracia, não existia uma aceitação disso. Então, eles enfrentaram resistências para defender esse discurso que eles defendem, né? Porque o Brasil é conhecido, enfim, as eleições brasileiras são certificadas por vários organismos internacionais, então a democracia brasileira é uma democracia conhecida no mundo, né? Por ser uma democracia realmente efetiva. Então, eles tinham uma dificuldade de defender isso quando eles iam para os Estados Unidos.
E aí, de acordo com eles, a última viagem foi diferente e foi mais produtiva, no sentido de que eles receberam mais aceitação nesse discurso, por conta do apoio também desse presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é uma pessoa muito antiga no Congresso, é um republicano muito antigo no Congresso, e que realmente esteve com eles, foi na coletiva, repetiu o discurso, mas também porque eles conseguiram articular ali uma rede, eles tiveram apoio de grupos de brasileiros bolsonaristas, né, que vivem nos Estados Unidos, eles tiveram apoio de organizações lobistas que atuam nos Estados Unidos, então que sabem como chegar nos parlamentares, e aí eles falam que eles tiveram uma recepção melhor e conseguiram levar essa ideia para mais gente. E aí, um mês depois, claro, a gente não sabe qual é a relação, na apuração a gente não encontrou encontro com esse presidente da Comissão do Judiciário, que é quem liberou isso hoje, mas pode ter acontecido, porque nem tudo é público, né? A gente não consegue acessar tudo que foi feito lá, né, numa apuração à distância. Um mês depois, é interessante que a gente tenha resultados, né, efetivos, questões concretas de Congresso dos Estados Unidos se mobilizando para falar sobre o Brasil e para defender que o Brasil não teria liberdade de expressão. Então, acho que o timing também chama atenção, assim. Uma coluna da Agência Pública, da nossa colunista Natália Viana, que acompanha esse assunto, ela já colocou a mobilização do Elon Musk como resultado da articulação internacional do Eduardo Bolsonaro, né? Então, tudo isso pode realmente ter a ver e pode ser já um efeito até a curto prazo dessa ida deles, porque nas falas que eles fizeram, eles sempre falaram, a gente trabalha a longo prazo. Então, se o resultado não vier agora, tudo bem, porque a gente está construindo um cenário em que a nossa defesa é aceita, porque eles entendem que é difícil, né, levar essa defesa. E aí a gente já tem agora, possivelmente, um resultado a curto prazo de uma situação que vai fazer barulho, enfim, que é uma situação que ajuda a mobilizar as redes também em torno desse assunto e ajuda eles a defenderem nas redes deles, para o público deles, que outros países estão vendo que o Brasil já não é mais uma democracia. Então, é bem interessante, assim. Laura, e eu acho bacana que você mostra também na matéria, além dessa articulação do longo prazo, como que isso está sendo consolidado com apoio também financeiro, né? Tem uma articulação com essas think tanks, enfim, para legitimar esse discurso, tem apoio de empresários aí, enfim, para a coisa ir caminhando, e tem inclusive uma agenda já futura, né? Que vocês tiveram acesso, né? Sim, a gente não conseguiu encontrar qual que é o dinheiro que se movimenta ali, mas a gente sabe que tem organizações lobistas que estão atuando. Então, por exemplo, uma das organizações que enviou um representante para a coletiva de imprensa, que eu citei no começo, né, que aconteceu lá no Capitólio, na frente do Capitólio, após o cancelamento da audiência, foi a Heritage Foundation, que é uma organização conservadora nos Estados Unidos, que atua no lobby, e que o Eduardo Bolsonaro assume como uma inspiração para a criação do Instituto Conservador Liberal, que ele criou aqui no Brasil. Porque eles admiram a forma como a democracia, né, nos Estados Unidos funciona. Então, eles sempre falam, a nossa democracia tem que se assemelhar à deles, porque lá existem organismos conservadores muito fortes que estariam atuando. Então, existe realmente a atuação desses think tanks, enfim, de vários tipos, de grupos de conservadores que organizaram recepções para eles, que fizeram reuniões, inclusive a CEPAC, né, que é aquela conferência de conservadores, que já vai chegar no Brasil na 5ª edição, agora em julho. Ela também emitiu uma nota após a reunião com os parlamentares falando tudo isso, que o Brasil não seria uma democracia, enfim, e reproduzindo esse discurso, inclusive cobrando que os Estados Unidos apliquem medidas, né, sanções, punições ao Brasil por conta dessa situação que eles defendem. Então, enfim, tem essa questão. E a gente também sabe que isso não vai parar agora, assim. Eles assumem que eles vão continuar viajando para vários países, não só para os Estados Unidos. Então, acho que na semana passada eles estavam no Parlamento Europeu e aí distribuíram lá as cartilhas deles e tentaram falar para os deputados, né, do Parlamento Europeu que eles estariam sofrendo violações de direitos, e é interessante que eles agora usam esse termo, eles estão falando em direitos humanos, então eles puxam um termo que muitas vezes foi usado contra eles, porque muitas vezes eles teriam sido contrários aos direitos humanos, e agora eles estão falando sobre os direitos humanos que eles estariam sofrendo, né, as violações que eles estariam sofrendo. Então, eles estiveram no Parlamento Europeu, e o Eduardo Bolsonaro falou nas redes que ele vai para vários outros países esse ano ainda. Ele citou Israel, enfim, Hungria, Alemanha, se eu não me engano. Então, tem vários países que eles pretendem ir e que eles vão continuar levando essa... Eles
assumem. A missão deles internacional é levar a verdade, na avaliação deles, a suposta verdade sobre o Brasil para o mundo. E aí, enfim, se isso é verdade, a gente sabe que não, né? Que o Brasil é uma democracia consolidada. Fui abrir um link aqui, me perdi, porque eu gostei muito da fala do democrata que impediu que a coletiva, enfim, fosse realizada dentro da corte. Ele falou, não, imagina, são negacionistas brasileiros que, né, enfim, negaram o resultado das eleições brasileiras, extremistas, e não tem lugar, né? Não tem lugar, não pode ocupar a corte brasileira. Mas, enfim, gente, a matéria de Laura é muito boa. Eu vou deixar o link para vocês na legenda. Vou agradecer imensamente a presença dela aqui hoje, agradecer também Nina, que trouxe as últimas aí dentro desse tema, né, desse debate que a gente teve hoje. A gente poderia ficar aqui conversando mais um bom tempo, mas hoje, diante das notícias, a gente vai ter muito trabalho pela frente. Então, obrigada pela audiência. Nos sigam nas redes, @desinformantebr, no Instagram, no Twitter e agora no TikTok. E a matéria completa de Laura, eu vou deixar o link na legenda, mas é apublica.org, o site da agência. Obrigada, até semana que vem, gente. Um abraço. Tchau.